Dois padres do Patriarcado de Lisboa são ordenados bispos nesta tarde de domingo. Dom Alexandre Palma, professor da Faculdade de Teologia, onde é diretor e coordenador das Relações Internacionais, e Dom Nuno Isidro, vigário do Patriarcado, vigário-geral do Patriarcado de Lisboa. Os dois colaboram no Seminário dos Olivais e é aos dois que desafiamos hoje a olhar para o futuro. Falamos com um e com o outro sobre a missão que agora são chamados e convidamos ambos a olhar para o futuro e para a missão de ser bispo hoje. E começamos por falar com Dom Alexandre Palma. Dom Alexandre, muito boa tarde, obrigado por estar no programa 70x7. O que significa ser bispo hoje? Essa é uma ótima pergunta. Para uma resposta vasta, se calhar. Não só, e que na primeira pessoa, nesta fase, não saberei responder. E antes da nomeação, como é que entendia a missão episcopal? Não, exato. Entendo sempre na lógica vocacional, portanto, na lógica de Deus que chama por intermédio das suas mediações, portanto, é esse o entendimento fundamental de qualquer ministério da Igreja e também, especialmente neste caso, o ministério episcopal. Depois, em termos de uma tradução prática do que isso seja, evidentemente tem muito que ver com esta identificação com o povo de Deus e a vontade de fazer caminho com todos, sendo pastor, ajudando a conduzir o rebanho e, portanto, nesse sentido, ajudar a ser um fator para dar maior respiro também ao testemunho de Jesus no nosso mundo, o bispo no meio do seu povo, o povo com o seu bispo, neste meu caso como bispo auxiliar, obviamente no apoio ao patriarca, ao Dom Rui Valério, que é o bispo de Lisboa, portanto muito nesta tarefa de fazer caminho com o povo e de testemunhar a fé para o mundo. Numa ocasião em que o bispo não se afirma tanto pela sua liderança, pelo seu poder, mas por uma capacidade de estar junto, de fazer pontes? Sim, faria uma distinção. Eu acho que um bispo, nos tempos de hoje, sobretudo, não se deve reconhecer pelo poder, mas acho que se deve reconhecer pela liderança. Portanto, separaria as duas coisas, porque o povo de Deus espera isso dos seus bispos, precisa disso. A questão que está aí, subjacente, é como é que se lidera, mas a liderança é necessária e eu espero que a graça de Deus me ajude, sem nenhuma pretensão, com toda a humildade, portanto, a ajudar a liderar qualquer coisa que seja em favor do Reino de Deus. E é neste ambiente da Universidade Católica Portuguesa, onde é professor, que fazemos esta reflexão sobre os desafios nos dias de hoje e antes, nos últimos dias que fazemos esta reflexão antes da ordenação episcopal, assim que vai ser, claro, vivida em conjunto. Com Dom Alexandre Palma, Dom Nuno Isidro foi nomeado Bispo Auxiliar de Lisboa. O Seminário dos Olivais aproximou-os e aproxima-os também agora esta missão conjunta de serem bispos auxiliares no Patriarcado de Lisboa. Dom Nuno Isidro, o que é que significa ser bispo hoje? Para mim, o ser bispo hoje é ser o apóstolo de sempre, é estar com Jesus, aceitar o desafio da missão, do Evangelho e estar ao serviço da edificação da Igreja para o mundo de hoje. Se os apóstolos há vários séculos atrás tinham um contexto diferente do de hoje, como é que esta missão de ser bispo se atualiza? Atualiza-se estando atento à realidade da vida de hoje, dos homens de hoje, deste tempo, mas sempre com o sentido de quem é bispo está para servir e estar neste projeto de salvação de Deus para a humanidade, em tudo aquilo que faz parte da vivência da Igreja e do dinamismo da santidade a que todos somos chamados. E como é que se atualizam essas palavras, santidade, proposta da Igreja, proposta de Deus, desafios que Deus lança à humanidade, como é que se atualiza nesta cidade, neste patriarcado que tantas vezes procura afastar-se dessas palavras, desses desafios, ou manifesta de forma diferente essa procura dessas palavras, dessa manifestação de Deus? Primeiro é assegurar que aqueles que de facto têm um desejo de encontro com Deus, de vida cristã,
perseverem naquilo que é o próprio da vida cristã, o caminho de conversão, a exigência da vida espiritual, da oração, dos sacramentos, da palavra de Deus. E depois, partindo daí, dinamizando e formando para ir ao encontro de todas as periferias, como hoje se diz. Não é? E as periferias aqui no Patriarcado de Lisboa, que nomes assumem? Assumem as pessoas sem abrigo, assumem os deficientes em tantas situações, assumem os jovens também que vivem tantas vezes na indiferença, as próprias famílias em tantos contextos dos tempos de hoje. Cada pessoa em si mesma também muitas vezes é uma periferia nesse sentido. São desafios assumidos no ser bispo hoje, desafios que também são marcados pela personalidade de cada um e que naturalmente vai conduzir a sua missão enquanto bispo. A personalidade de cada um, de cada nomeado para esta missão episcopal, sem dúvida nenhuma que tem de ser tida em conta, e no caso de Dom Alexandre Palma, a reflexão teológica, as aulas, a investigação fazem parte do seu cotidiano, do seu dia-a-dia. Dom Alexandre Palma, como é que será agora, que espaço terá esta investigação teológica? Bem, espero que continue a ter espaço, aliás, eu não me saberia de outra forma senão a continuar a ser teólogo, a pensar teologicamente e a querer fazê-lo. Como é que ela vai ser? À partida eu continuarei ligado à Universidade Católica Portuguesa, como professor, esta é a minha casa. É diretor adjunto, creio também, não é? Ainda sou diretor adjunto da faculdade, sim, e fazendo o mesmo caminho com os colegas, a quem sou muito devedor, e também com os estudantes, e quando digo colegas, digo obviamente os colegas da Faculdade de Teologia, mas até de todas as faculdades, que se vai criando um ambiente também de comunidade académica diversificada nesse sentido, não é? É necessário investigar, estudar, ter um contributo qualificado para o diálogo dos saberes, e aí a teologia, sem dúvida nenhuma, que é muito necessário. Eu creio mesmo que isso é decisivo na nossa hora de igreja, onde percebemos, e o Papa Francisco insiste-o de forma muito apaixonada, de um cristianismo e de um catolicismo que saia para fora e, portanto, a capacidade de dialogar, de escutar, de argumentar, de conhecer é decisiva, não apenas para a sobrevivência do que é hoje uma universidade, mas muito mais do que isso para que a Igreja possa cumprir a sua missão. Portanto, este trabalho da reflexão teológica, crítica, fundamentada, interpretativa, tentar ler, interpretar os sinais dos tempos, os contra-sinais dos tempos, pensar a vida, pensar o mundo, pensar a nossa existência à luz da fé, isto que é verdadeiramente uma tarefa teológica, é algo, repito, não apenas que eu gosto de fazer, que é importante para a universidade, mas que é decisiva para a nossa hora de igreja, e, portanto, neste sentido é um património de todos. 2024, 2025 continuará a ter Dom Alexandre Palma como professor aqui nesta faculdade? Sim. E a Fundação JMJ? Não, a Fundação é também um outro projeto que me veio parar às mãos, e que é o presidente dessa fundação, neste momento sou presidente da direção da fundação, porque é um órgão colegial, bem entendido, e obviamente é um projeto fascinante, muito entusiasmante, porque obviamente, por um lado, ele beneficia de todo um capital, de uma memória muito feliz do que foram as JMJ em Lisboa, em Portugal, no ano passado. E por outro lado, ele é hoje uma alavanca muito forte para continuarmos a fazer bem à sociedade, à Igreja, e portanto, a possibilidade de podermos fazer bem é qualquer coisa que obviamente nos enche de alegria. E creio que a Fundação é um instrumento muito feliz, muito entusiasmante sob este ponto de vista, porque ele pode fazer bem, e gostava de dizer, não apenas em Lisboa, não apenas em Portugal, mas também com um alcance, tanto quanto formos capazes e for possível, também não é possível fazer tudo, mas internacional, repito, não apenas em Lisboa, não apenas em Portugal, mas também com este respiro internacional que tiveram as próprias jornadas. Isso apoiando projetos que, entretanto, forem chegando à Fundação. As modalidades portanto, no fundo, a operação, se posso dizer assim, desculpem a linguagem um bocadinho técnica, da Fundação, ela não vai distribuir os seus proveitos, ela vai distribuir o rendimento dos seus proveitos, parece a mesma coisa, mas não é.
E essa distribuição far-se-á por via de projetos, por via de protocolos com entidades parceiras, repito, com uma geografia local, nacional e internacional, com alguma atenção à vida da Igreja, mas também com a largura da própria sociedade portuguesa, das suas necessidades, que são muitas, repito, sempre focado na promoção da infância e da juventude, que é o foco, o objetivo com que a Fundação foi criada há 3, 4 anos atrás, não começou agora. Para organizar a jornada. Esse propósito de distribuir o rendimento dos proveitos, é assim, não é? Claro que não haverá aí uma fronteira algo frágil entre o que são as regras do mercado dos dias de hoje e o habitar numa economia que nem sempre segue as regras mais éticas. Seguramente é uma ótima questão, Paulo, e coloca um problema que nós, na direção da Fundação, estamos atentos, isto é, nós não vamos procurar o rendimento a qualquer preço. Sim. E, portanto, sabemos, aliás, em certo sentido, o nosso objetivo não é o rendimento. O nosso objetivo é o apoio às entidades. Esse é que é o nosso objetivo. Para podermos apoiar é que temos que ter algum rendimento. Portanto, nunca esquecendo o foco que a nossa prioridade são as entidades e as pessoas que podemos ajudar. O resto está em função disto. Agora, falo-emos sempre, procuramos fazê-lo, sempre com as devidas balizas éticas e, obviamente, com uma inspiração evangélica. Procuraremos fazê-lo no melhor do que fomos capazes, bem entendido. Já chegaram projetos a pedir apoio à Fundação? Isso mal se divulgou. A notícia de que eu viria a ser nomeado, chegaram logo, e ainda bem. Porque é exatamente para isso que a Fundação existe. Portanto, isto não é um problema, isto é uma coisa boa. Agora, nós estamos numa fase de reorganização da própria Fundação, porque, obviamente, ela estava focada num tipo de operação e, de alguma maneira, neste momento, foca-se num outro tipo de ação. Isso requer aqui uns reajustes, mas, obviamente, o nosso interesse é ter amigos, ter parceiros com quem possamos dar as mãos e construir um mundo melhor e uma igreja ao serviço também desse mundo. E estas são algumas ideias do trabalho episcopal, desenvolvido muito concretamente no âmbito da Fundação Jornada Mundial da Juventude. Este é um trabalho que se vai alargando cada vez mais a múltiplas dimensões, sejam elas de âmbito pessoal, sejam comunitário. E há uma dimensão que pode parecer menos importante, mas é igualmente necessária. Não tanto a burocracia ou a papelada, mas o planear e também o organizar. Dom Nuno Isidro, estas foram as suas funções durante algum tempo. Qual é a função de ser vigário-geral aqui no Patriarcado de Lisboa? Bom, em primeiro lugar é estar em nome do Sr. Patriarca para o serviço da administração, da relação das paróquias com a Cúria e, sobretudo, o acompanhamento dos padres, das diversas necessidades e também daquilo que são as preocupações de muitas pessoas que também contactam em relação à vida das paróquias em geral. Há, de alguma forma, um trabalho escondido neste trabalho da Cúria, que foram as suas funções também enquanto vigário-geral, um trabalho escondido, mas um trabalho necessário? Sim, penso que é um trabalho que exige ou pede a descrição também, porque naturalmente as situações dos padres das paróquias são muito diversas e todo o trabalho procuro fazê-lo com maior descrição naquilo que é as exigências próprias também da administração. Sendo um trabalho mais administrativo e deixe-me colocar esta palavra, mais burocrático, há uma forma de o exercer, falou nessa descrição, mas pergunto-lhe se a proximidade com os párocos, a organização das paróquias, a forma como também esta estrutura se apresenta ao serviço e num serviço pastoral, tem características na sua forma de ser desempenhado que mostram um rosto de uma igreja? Sim, por parte dessa descrição necessária de saber tratar cada assunto, cada questão com o seu sentido próprio, não é? Não generalizar as situações, mas saber encontrar na relação com cada padre as soluções necessárias e próprias para a vida. Porque a administração diz respeito, é uma realidade pastoral da Igreja necessária, porque diz respeito à construção da Igreja, né? E a sermos capazes também de crescer nas nossas comunidades.
Que mais-valia lhe dá agora nesta função nova, nesta função episcopal, o facto de conhecer tão bem a Diocese, o Patriarcado de Lisboa? Bom, a mais-valia é conhecer e ser conhecido e, portanto, como diz o Santo Agostinho, conhecer é amar e amar é conhecer, então eu tenho procurado fazer este serviço sempre com esse espírito do amor de Deus que é a fonte e o lugar de acontecer estas relações, mesmo aquelas que são mais burocráticas e às vezes mais difíceis nas decisões a tomar. O Dom Nuno Isidro tem no seu trajeto enquanto padre 26 anos de diretor espiritual. Conhece profundamente o clero daqui da Diocese, tendo passado pelo seminário menor, pelo maior, pensamos em Penafirme, pensamos em Caparide, pensamos também no seminário dos Olivais, que acolhe futuros padres de outras dioceses também. Que realidade é esta que tem acompanhado durante 26 anos e que de alguma forma também o aproxima agora enquanto bispo auxiliar do clero que vai acompanhar? É a realidade que me tem feito crescer muito, porque de facto o trabalho da direção espiritual, o acompanhamento de pessoas e sobretudo destes jovens em ordem ao discernimento vocacional é um serviço essencial da vida da Igreja e que de facto ajuda a conhecer as pessoas naquilo que é o fundamental, saber encontrar em cada um esta presença do amor de Deus que se manifesta constantemente e que faz vencer todas as adversidades. Não é? Uma função que Dom Nuno Isidro desempenhou durante 26 anos, como aqui dissemos, funções que não o desligam daquilo também que é a missão essencial. Dom Alexandre Palma, qual a missão essencial do Bispo hoje? Bom, a missão essencial é sempre o anúncio do Evangelho. Os desafios é muita tradução disso e a construção da própria vivência comunitária, eclesial, aberta ao mundo. E nós vivemos um tempo em que, de facto, a dinâmica de construção de pontes, de estabelecer comunhão, de escutar, mas também de ser capazes de afirmar, são hoje são intensas, é de uma necessidade muito vivida e, portanto, creio que muito se espera, muito se pede a um bispo, auxiliar ao outro, neste sentido, isto é, como é que se faz de um povo uma unidade, mas uma unidade diversificada e, sobretudo, uma unidade de caminho. É isso que significa sinodalidade? Exato, ou seja, esta ideia de que um povo, mas um povo não estático, um povo a caminho e, portanto, a própria ideia de uma caravana que caminha na história, em que pessoas se podem vir agregando a esse próprio corpo, essa própria caravana que repito, o seu peregrinar na história. Vejo muito isso como quase estar muito no centro do que é hoje, o que é pedido, o que é esperado por Deus e pela Igreja e pelo mundo de um bispo, que é construir comunhão, mas também um fator dessa comunhão é, de alguma maneira, fazer andar para a frente, fazer caminhar. Nesta equipa episcopal em Lisboa, que funções vai ter o Dom Alexandre? Nós ainda estamos, o seu patriarca teve a amabilidade ainda de não nos, sobrecarregar desde já, nem a mim nem ao seu Dom Nuno, mas seguramente nós teremos uma área geográfica da Diocese que acompanharemos de forma mais particular, nós, os bispos auxiliares, bem entendido. No meu caso será, sobretudo, a área da cidade de Lisboa e depois, a seu tempo, seguramente, também procuraremos acompanhar de forma mais concentrada, se posso dizer assim, algumas áreas da ação pastoral da Igreja aqui no Patriarcado de Lisboa. E esta é, sem dúvida, uma reflexão sobre a missão episcopal que, e como fomos falando, passa por múltiplos desafios nos dias de hoje. E a cada dia, novos desafios, novas respostas, novos projetos a sonhar. Dom Nuno Isidro, que missão, que funções o esperam a partir de agora? Para já está decidido que continuarei a ser vigário-geral nessas funções aqui na Cúria e para já também acompanharei as vigararias, as 5 vigararias do Oeste mais proximamente nos trabalhos com os padres. E esta equipa episcopal é constituída
também com estes ventos da sinodalidade, com este tempo em que a Igreja reflete, procura novos caminhos para se dizer hoje. De que forma é que estes desafios também tocam o ser bispo e tocam esta equipa concretamente? Porque não há outra forma de trabalharmos em equipa senão sinodalmente, e, portanto, não estamos simplesmente para obedecer a ordens, mas estamos para contribuir com a nossa experiência, o nosso pensamento, a nossa visão pastoral e teológica sobre a Igreja e sobre aquilo que é necessário. E há uma forma como o bispo hoje se coloca na Igreja e na sociedade por causa destas implicações, por causa destes desafios que a sinodalidade nos traz? Há uma forma nova de ser bispo neste contexto sinodal? A forma nova é sempre a forma do Evangelho. Só o Evangelho é que traz a novidade e, portanto, eu penso que isso é a experiência própria e o dinamismo de cada um que é capaz de acrescentar ou de completar, melhor dizendo. Tendo este conhecimento da Diocese, dos padres, daqueles que ajudou a formar pelos 26 anos ligado aos seminários, como é que entende a sua relação também com os leigos, com a Igreja que se constitui nas comunidades, naqueles que procuram, naqueles que vão participando em movimentos? Agora, enquanto bispo, o que é que procura levar para essas relações também? O que é que quer levar para essas relações? Penso que, em primeiro lugar, o que espero levar é essa amizade construída com os padres, isso ser um testemunho para as próprias comunidades, não é? Sabermos que estamos para o serviço da Igreja e para entregar a nossa vida totalmente. E depois, de facto, poder contribuir em termos da formação, litúrgica, pastoral, espiritual, poder contribuir com aquilo que é próprio da missão. Fala-se em comunidade, fala-se em sinodalidade, fala-se no papel dos leigos também. O certo é que a figura e a pessoa do bispo continua ainda hoje a ser muito central nas comunidades e no dinamismo da Igreja. Figura central, sem dúvida, mas com muitas pistas de ação que vão sendo sugeridas a cada momento pelo Papa Francisco. Dom Alexandre Palma, o Papa Francisco é uma figura inspiradora para cada dia? Não, isso sem dúvida, como cristão. De forma muito prática até, não é? De forma muito prática, seja pela forma do uso da palavra, seja pela forma como comunica pelo gesto, e em esse sentido ele é um mestre, sob esse ponto de vista, muito claro nos nossos dias e, de alguma maneira, um grande estímulo, uma grande inspiração e até alguns pontos em que ele tem insistido no seu pontificado, a sinodalidade, a ideia de uma igreja em saída, a ideia de estou a recuperar até metáforas que ele usou, a ideia da igreja hospital de campanha, portanto, de alguma maneira, uma igreja aberta a todos e depois disposta a fazer caminho com todos, que segundo os critérios do Evangelho, mas disposta a fazer caminho com todos. Eu creio que isso é uma linha muito inspiradora e que nos dá um sentido de como construir a Igreja nos nossos dias. Eu acho que isso é muito importante. E sem dúvida nenhuma que são desafios, talvez teóricos, que têm de ir até à prática, mas esse é sem dúvida nenhuma o grande desafio que o Papa Francisco deixa, fazer com que aquilo que vai enunciando sejam sem dúvida nenhuma propostas muito pragmáticas para cada dia. Dona Isidro, há 11 anos que conhecemos o Papa Francisco. Como é que constituir comunidade, como é que partilhar responsabilidades, estas funções agora que assume também, que inspiração recebe do Papa Francisco para concretizar este trabalho? A inspiração é que o Papa Francisco é também um diretor espiritual. E como diretor espiritual que fui ao longo destes 26 anos, o Papa Francisco é um provocador. E, portanto, penso que ele traz este sinal de ser um provocador para que cada um de nós seja capaz de fazer uma síntese da sua vida, da sua história, de reconhecer o que é capaz de contribuir, de facto,
para a construção da Igreja. Não é? Também um bispo tem a função mais de desencadear processos do que chegar a conclusões? Sim, é isso que significa para mim a palavra ser provocador, provocar, não é? É ser aquele que chama, não é? A procurar que cada pessoa se descubra a si própria, faça esse discernimento da sua experiência espiritual, da relação pessoal com Jesus Cristo e como isso desafia a entregar a vida também à vida da comunidade toda. E aí se pode perceber uma nova forma de encarar o poder, de encarar a responsabilidade, de encarar a proximidade, de encarar também a construção comunitária e as relações que se constroem dentro da Igreja. Sim, a vida cristã é um processo de conversão e, portanto, no Evangelho Jesus põe-nos estes desafios já, sempre. Neste tempo temos que dar atenção àquilo que é a realidade do contexto da nossa vida humana, da nossa vida comunitária e perceber quais são os novos caminhos a tomar. Horizontes e inspirações do Papa Francisco que se procuram concretizar a cada dia, também aqui no Patriarcado de Lisboa e neste novo horizonte, agora com esta equipa episcopal criada aqui no Patriarcado de Lisboa. E é na geografia do Patriarcado de Lisboa que essa reflexão sobre o trabalho conjunto, sobre o acolhimento de todos, pode sem dúvida nenhuma ser concretizada e agora com a ajuda de 2 novos bispos auxiliares, Dom Nuno Isidro e Dom Alexandre Palma. Uma forma de acolher todos, não uma vez, mas 70 vezes 7. Desejo-lhe a continuação de um ótimo domingo e até amanhã, se Deus quiser.